E aí, pessoal? Todos tranquilos? Bom, estou pretensiosamente querendo iniciar umas conversas sobre fatos cotidianos do Brasil e acontecimentos da geopolítica internacional. Como eu disse, é muita pretensão querer discutir essas questões, principalmente num ambiente em que tem muita gente boa e também muita gente ruim falando sobre essas perspectivas, né, de que país queremos, que país temos, que país tivemos, que mundo temos e que mundo vislumbramos. Então é só uma trocada de ideias, né? Vamos ficar nisso. Pretendo fazer uma postagem ou outra, dia sim, dia não. Bom, hoje eu queria falar um pouco sobre essa questão do neoliberalismo, né, como ele ganha corpo, né, nos países do mundo a partir da década de 1990, né, com a ascensão do capitalismo financeiro, né, mas é também um momento de problematizar, né, todas essas consequências negativas que vêm, né, dessa leitura de mundo, dessa forma de gerir a economia, né, que deveria ser gerida buscando a diminuição das perversidades, né, e o aumento do bem-estar da população. Isso no geral, mas nós bem sabemos que o modo de produção capitalista não é um conto de fadas. Não sendo um conto de fadas, teremos que lidar com alguns pesadelos, com algumas histórias de terror. Bom, essa galera que defende aí o neoliberalismo, né, que tem essa postura diante daquilo que é produzido, né, e como que isso e como que essa dinâmica ela deve se realizar, esbarra em muitas contradições, né? E algumas contradições podem ser notadas muito facilmente. Nós estamos no meio de uma pandemia, pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e nós temos é, algumas percepções, né, de que esse neoliberalismo ele nunca será um veículo de multiplicação de oportunidades como alguns alegam. Muito pelo contrário, né? Nós temos inclusive um Estado totalmente refém da iniciativa privada, né? Esse Estado ele é dominado, ele é cooptado pela iniciativa privada. Como que isso acontece? Bom, é claro que isso exige uma análise muito mais completa e complexa, mas aqui nós estamos apenas com os drops, né, de conhecimento. Nós estamos trocando algumas ideias, né, mas quando você tem o financiamento de campanhas, o financiamento de campanhas é um indício ou significa que tenhamos essa incapacidade ou limitação do Estado de atender às necessidades da população, né? E aí eu destaquei hoje duas situações que são muito importantes, né? Primeiro, esse novo marco regulatório do saneamento básico, extremamente preocupante, porque é a partir desse marco regulatório que as possibilidades de privatização de algo que é essencial para a vida ganham muita força, né? E essa inércia da população incomoda, porque o Brasil até agora é um país que está entre as 10 nações que possui e detém recursos hídricos aptos à utilização, né? Ou seja, nós temos aí bastante água potável, bastante água doce, que pode ser utilizada de maneira facilitada, porque ou encontramos em rios, ou encontramos em lagos, e ainda somos brindados com dois reservatórios bastante pomposos, né? Reservatórios subterrâneos, no caso, os aquíferos Guarani e o aquífero Alterchão. Bom,
Na verdade, quando você tem um projeto de lei, né, dessa magnitude, que vai diminuir o acesso a um bem que é essencial para a vida, quer dizer que deputados, senadores, não todos, claro, né, porque é preciso também entender que só se pode organizar um Estado eh, com a política, mas nem todos os políticos estão imbuídos da responsabilidade de cuidar do cidadão, né? Eles estão à mercê dessas grandes corporações, né? E que a gente começa a perceber esse Estado cooptado pelas grandes corporações, principalmente grandes corporações financeiras, né? Bancos, grandes instituições transnacionais, são grandes financiadores de campanha, né? Fazendo com que esses deputados, eles permaneçam, como eu posso dizer, à mercê dos desejos e demandas dessas grandes corporações e não respondam aos seus eleitores, né, que deveria ser a regra numa democracia representativa, né, mas não é isso que acontece. Então, esse novo marco regulatório que prevê a privatização, né, faz com que é mais uma prova, inclusive uma prova contundente, de que as grandes corporações são as principais pensadoras dos projetos de lei, pensando sempre em benefício próprio, né, dos nossos congressistas, ou de parte dos nossos congressistas. Eu gosto de frisar sempre parte, porque nós temos políticos com grande responsabilidade, né, e que estão, de certa forma, comprometidos com as questões sociais, né, num país onde a desigualdade ela uma desigualdade avassaladora, né. Uma outra questão, né, que é interessante analisarmos, no período de pandemia, nós temos alguns cumprindo isolamento social, entendemos muito bem quem não consegue manter, porque, mais uma vez, chamamos a desigualdade socioeconômica para poder justificar, né, essas saídas, essa circulação de pessoas, né? Outro dia eu escutei de um entregador, ele falando que, olha, eu tenho filho para criar, então eu tenho que trabalhar, né? Isso é bem compreensível, né? É uma pena que não tenhamos um Estado forte a ponto de subsidiar mesmo essa quarentena, né, adequada. E aí nós vamos ficar arrastando, né, esse isolamento porque a circulação de pessoas não diminui, né? Agora vi pouco tempo um noticiário que dizia e que diz, né, que as pessoas elas estão incomodadas com o número de ônibus em circulação e o tempo, né, entre uma partida e outra, né? Isso é interessante porque pode parecer uma coisa bem simplória de ser entendida, mas quando você tem menos ônibus em circulação, prevalece a máxima do lucro, né? E como essas grandes corporações, inclusive proprietários de grandes empresas de ônibus, acabam pressionando o Estado, né? Então você tem ali uma inversão do que nós chamamos de poderes, né? Ou a inversão de poder, se assim posso dizer, né? O Estado, né, na figura do município, na figura da prefeitura, não consegue fazer com que esses ônibus eles mantenham a circulação normal para que o distanciamento seja respeitado dentro dos veículos, né? Mas por que que isso acontece? Não, porque na verdade, quanto menos ônibus circular, menos eu tenho que pagar motoristas, menos combustível gasto e aí, consequentemente, eu diminuo, né, o custo da circulação dos veículos, porque veículos circulando vazios, né, não me interessam, né?
E essa circulação em espaços de tempo mais curtos, né, preservaria vidas, né? Mas a gente já começou a perceber, né, nós estamos aí entrando no quarto mês da quarentena, e a gente consegue perceber que não há intenção de salvar vidas, né? Há, na verdade, um, uma, uma, uma ideia muito próxima de necropolítica. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre necropolítica por aqui. Tranquilos? Bom, então a gente começa a ver, né, que esse neoliberalismo aí não é tão bom porque prevalece a lógica do lucro, né? Tem uma outra história sobre ônibus que é interessantíssima. Eu moro numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, e nessa cidade as roletas dos ônibus elas vão do chão ao teto, né? Então para evitar que as pessoas, na verdade, elas pulem a roleta e não andem dentro dos ônibus sem pagar a passagem. Eu acho isso um puta absurdo, porque a minha cidade ela tem pouquíssimos projetos culturais, né? Atividades culturais são escassas, a gente entende, porque a capital, Belo Horizonte, acaba polarizando, a metrópole Belo Horizonte acaba polarizando, né, essas atividades culturais. Nós estamos muito próximos, né, muito próximos da capital, e é interessante, na verdade, que é, é, a gente não viabiliza, né, formas de acesso à cultura, né? E uma das formas seria o passe livre para adolescentes até os 17, 18 anos, né? Dentro do Estado, né? Isso não deveria ser uma política municipal, mas isso aí é um assunto para um outro momento. Beleza, pessoal? Bom, ficamos por aqui. Espero que a gente consiga trocar mais ideias, né, sobre neoliberalismo, sobre essas perversidades, né, e como que essas acabam contribuindo para aumentar a vulnerabilidade da sociedade de um país que é tão desigual como o nosso. Ok? Beijo para vocês, abraço e até!